Bem-vindo a mais uma aula da comunidade. Nesta nova aula, hei de falar sobre um dos fatores muito valiosos que o Lightwave possui. Graças a esse fator, muita gente pode fazer coisas incríveis de um nível de dimensão muito grande graças a este fator. Estou a falar-vos da instância. As instâncias em Lightwave foram criadas com um simples objetivo: pouco consumo de memória, pouco consumo de gráfico e ajuda imensamente a pessoas que têm computadores sem muita performance. E Lightwave, a instância, tem um poder tão grande em relação às demais aplicações 3D. Vamos fazer uma breve comparação entre o Lightwave, que é o nosso foco principal, e o Modo. Esta comparação podia ser feita com qualquer outra aplicação 3D profissional. Nesta comparação, vamos fazer uma breve avaliação. O Modo também é uma aplicação profissional que possui esta opção em instância. Vamos ver qual é a vantagem entre usar a instância em Lightwave e usar a instância em Modo. As duas aplicações são altamente poderosas e são boas. Ninguém está a fazer comparações de formas a denegrir seja qual for a ferramenta. Trata-se apenas de uma comparação profissional que pode ajudar os utilizadores a decidirem qual das melhores serve, ok? Em Lightwave, a instância tem um fator fundamental e importantíssimo. O que é uma instância na realidade? Trata-se de uma cópia ou de uma clonagem de um determinado objeto que há de carregar consigo todos os fatores ou todos os elementos pertencentes ao objeto principal ou ao objeto clonado. Para este exercício, preparamos duas cenas muito parecidas, com o mesmo enquadramento, com os mesmos objetos, para fazermos esta comparação. Temos aqui em Lightwave um objeto que é um veículo, um carro, um Ford, que está em nossa cena, um Ford azul, que vai ser clonado com a técnica de instância. Temos a mesma cena em Modo, com o mesmo Ford, conforme podemos ver, que também será, por sua vez, clonado com a técnica de instância. As duplicações podem ser feitas, criando o mesmo objeto, duplicando o objeto para uma segunda réplica do objeto, que será um objeto completamente independente do objeto clonado, e podemos clonar a base de instância, que é uma clonagem que é completamente dependente do objeto clonado. Voltemos ao Lightwave. O Lightwave tem uma grandiosíssima vantagem no que concerne a instância. Para mim é das favoritas. Pode não ser para si, mas para mim é a opção de instância favorita, está em Lightwave. Obviamente que nem tudo é perfeição. Tem as suas limitações também, como tudo, nada é perfeito, mas para mim é a favorita. Para clonarmos em Lightwave fazendo uma instância é muito simples. Selecionamos o objeto desejado a duplicar, certifiquem-se que está selecionada a aba Item, e na aba Item, em Clone, encontraremos a opção Clone Instance. Várias opções de clonagem serão aqui mostradas. Vamos optar por Clone Instances, que é o que estamos a falar. Podemos ver aqui em nosso Scene Editor que foi criado um clone, que é uma instância. A referência é um inst por frente, que foi a clonagem do objeto que cá em cima está, e temos aqui a nossa instância. Muito bem. Temos agora nada mais nada menos que arrastá-la para ficar lado a lado do nosso veículo, ok? A nossa instância. Podem ver que a instância carrega todos os parâmetros, todos os padrões inerentes ao objeto principal. Vamos mudar aqui o enquadramento da nossa câmera, ligeiramente mais para cima, só para rotacionando um bocado ela por aqui. Ok, muito bem. Ok, tudo que a gente alterar neste objeto principal, a instância há de sofrer. Ok, muito bem. Vamos fazer agora a mesma operação em Modo. Ok, voltando para o Modo. Para clonarmos o objeto, criando assim uma instância, temos apenas de selecionar o objeto, ok, em Modo. Na lista de objetos, podemos clicar com o botão direito sobre o objeto, tanto na viewport como aqui na janela dos itens. E encontraremos aqui várias opções de duplicações normais, e a instância aqui
podemos encontrar e podemos ver que foi criada uma instância do mesmo for e podemos também arrastá-la, metendo lado a lado, conforme fizemos em Lightwave, selecionando, arrastando. Vamos reposicionar a nossa câmera um bocadinho mais para cima, ok? Só para ilustrarmos. Muito bem. Aqui podemos comparar entre a instância de Lightwave e a instância do modo. É muito diferente no que concerne à lógica da instância, ok? Vamos aqui selecionar a nossa instância em propriedades de instância, Object Properties, e no último separador instância, vamos dar dois cliques. Damos dois cliques para abrir a janela das propriedades de instância e vamos optar de Bounding Box para Warframe. Fazemos igualzinho ao modo, fazemos em Warframe. Ok. Em Lightwave, a instância é gerada a partir de um objeto nulo. Os objetos nulos são itens independentes de qualquer tipo de objeto. São itens que não possuem nenhum tipo de polígono, nenhum tipo de pontos, nenhum tipo de vértices, nada. É um objeto sem objeto nenhum, ou melhor, é um nulo, conforme diz o nome. Esta é a grande vantagem que existe na instância do Lightwave entre as instâncias das demais aplicações 3D, seja o Max, seja o Maya, Modo, Cinema 4D, Blender, etc. Ok, vamos selecionar o nosso objeto principal e nas propriedades do objeto veremos que neste instante o nosso objeto possui nada mais e nada menos que 40.300 pontos, que são os vértices, e possui 67.952 polígonos. Ok? Muito bem. Se selecionarmos o nosso item instância, podemos ver que possui apenas um ponto, que é um ponto que conta um ponto apenas aqui neste nosso nulo e conta 0 polígonos. Isso é muito importante. É o fator-chave desta opção. Quando renderizamos a nossa cena, podemos também ver esta opção do número de vértices, número de polígonos em nossa cena. Clique em F9 no vosso teclado e há de abrir uma janela de renderização. Podem ver que na nossa janela de renderização, ao renderizar, podemos aqui constatar que o número de pontos está aqui bem exposto e o número de polígonos também e a memória em uso, ok? Muito bem. Neste instante, ok, vamos transferir-nos para o modo, ok? Vou cancelar aqui o nosso render, vou transferir-me para o modo, clicando em modo, e vamos fazer uma breve comparação em modo em relação ao Lightwave, ok? Vamos eliminar esta instância, antes de mais nada, vamos eliminar essa instância da nossa cena, cliquem com o botão direito, Remove, Yes, a instância foi removida, ok? E vamos ver a quantidade de pontos e vértices que a nossa cena contém. Ok, vamos fazer uma renderização e podemos ver aqui em estatística, havemos de ver aqui as opções da geometria, havemos de ver as opções que o nosso objeto, o nosso item possui em termos de vértices, que são os pontos e os polígonos, ok? Muito bem. Vamos abortar a nossa renderização, ok? E vamos fazer uma clonagem novamente da instância para ver se há alguma mudança no que concerne ao número de vértices e de polígonos, ok? Vamos novamente fazer um render. Podem ver que agora o número de vértices subiu ao dobro, ok? Isso é mau, muito mau. O número de polígonos subiu de 72.000 para 142.000. Isto é péssimo, muito péssimo. O que significa que, em modo, aumentando o número de instância, o número de polígonos e vértices continua a subir. Isso é muito mau. Automaticamente, não sei qual é a vantagem da instância neste programa. Eu, muito sinceramente, não sei. Em Lightwave, a instância gerencia-me ou economiza a memória. Aqui neste programa, não sei qual é o fator da instância, a não ser mudar cores, a não ser liberdade no que concerne ao tipo de cor, tipo de brilho, tipo de cor. Em Lightwave, a instância funciona da melhor forma em relação ao modo. Tive a oportunidade de fazer essa comparação com o Max, com o modo, com o Maya, e pude ver que as instâncias nas outras aplicações 3D continuam a somar polígonos, a duplicar o número de polígonos, o que é péssimo, é como se fosse uma clonagem normal. E em Lightwave nada disso acontece. Muito bem.
Se porventura eu tiver uma cena com 1 bilhão de carros, de veículos, nesse momento vamos ocultar o objeto principal, clicando aqui em Scene Editor, ocultando o nosso objeto principal. Então vamos ocultar o nosso objeto principal da nossa cena, ok? Muito bem. Vamos agora às propriedades da instância. Em propriedades da instância temos aqui, uma vez selecionado, temos aqui a opção Tape, que nos permite escolher de que forma vamos arrumar a nossa instância e a nossa cena, de que forma é que as instâncias vão se comportar a nossa cena, ok? Temos várias opções. Vamos optar por a opção Rectangular Array. A opção Rectangular Array é uma opção que nos permite fazer uma clonagem da mesma instância, definindo assim quantos clones serão espalhados ao longo do eixo de X, de Z ou de Y. Aqui encontraremos uma opção de diferentes arrumações, de diferentes clonagens, quantas instâncias terão em cada eixo. Nesse caso o eixo de Y, que é para cima, teremos 0, vamos definir 0, porque não queremos clonagem nenhuma. Okay? Ao longo do eixo de X, podemos deixar 5, 5, só para entendermos. Agora aqui abaixo, havemos de encontrar em Spacing. Aqui abaixo em Spacing, havemos de encontrar as diferentes opções de espaçamento entre cada instância. Das 5 instâncias, terá um espaçamento de 1 metro entre cada instância. Ok, vamos definir um espaçamento de, como o nosso veículo possui nada mais nada menos do que 1,5 metro de largura. Neste caso, estamos a falar ao longo do eixo de X. Então vamos olhar para os 2 metros de distância para termos pelo menos meio metro de distância de cada veículo. Então vamos meter 3 metros, ok? Temos aí 1 metro de espaçamento entre cada veículo. De trás para frente, como o nosso veículo deve possuir para aí uns 3 metros ou qualquer coisa, vamos meter 5 metros para termos mais espaçamento entre eles. Ok? Muito bem, um bocadinho mais. 10 metros. 8 metros. Ok? Acho que 8 metros muito bom. Vamos aqui reajustar nossa câmera, selecionando a câmera. Podem aqui ver que temos a clonagem de vários veículos, ok? Em nossa cena, mas por sua vez, pessoal, é muito importante que saibam isso, por sua vez o Lightwave continua a apontar nada mais, nada menos que 0 polígonos, 0 de pontos, ok? Podemos ter o infinito, ele não conta polígono nenhum, nem ponto nenhum, ok? Muito bem, subiram apenas dois polígonos, ok? Mais 2 polígonos, subiram apenas 4 pontos, ok? Mas ele continua em 0, 0, 0, 0 de pontos, ok? Podemos aqui ver no nosso render F9 que a quantidade de polígonos e de pontos continua quase a mesma, não sofreu alteração nenhuma, ok? Podemos fazer um infinito de veículos em nossa cena que não terá nenhuma influência no desempenho do computador. Continuamos a ver que a memória RAM continua a mesma, 11.5 MB que está a ser usado. Isto é um fator importantíssimo em Lightwave, ok? Muito bem, vamos voltar aqui para o modo. Vamos fazer um Array, ok? Novamente, vamos aqui em Module Tools, Duplicate. Temos aqui as opções de Array. E ok, carteiros, nosso array. Vamos só reposicionar aqui a nossa câmera, só para ver se conseguimos entender isso. Ao longo de X, 8, não, 3, ao longo de Z8, conforme temos feito em Lightwave, e temos aqui 8 muito, vamos até 5, 6, vou enquadrar a nossa câmera aqui. Ok, vamos fazer uma renderização. BOOM! Péssimo! Podemos aqui constatar que o número de polígonos, o número de vértices subiu para 2 milhões de polígonos, ok? Isso é muito mal, ok? Muito mal. Então, resumindo e concluído, continua a somar, sempre a somar, o que não nos permite criar uma cena muito ampla com esta técnica de instância. Muito sinceramente, eu aconselhava a usar, e que sempre quiserem usar
cenas múltiplas, de múltiplos objetos, de múltiplos itens. Aconselhava sempre que usassem o Lightwave ao invés dessas aplicações. Mais coisas sobre instância serão explicadas nessa comunidade. Em outros vídeos terão muita informação sobre como trabalhar com instância. Este foco principal era uma breve introdução de como a instância em Lightwave é altamente poderosa comparando com as outras aplicações 3D. Ok? Muito bem, pessoal. Fica aí o abraço da comunidade. Espero que esta aula seja útil e vemo-nos na próxima aula.